O calendário para edital geral, inscrição, impressão e distribuição do Enem está cada vez mais apertado. A prova não tem data marcada e o prazo para solicitar o não pagamento da taxa termina em 28 de maio. Documentos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostram que a aplicação do exame pode até ocorrer apenas em janeiro de 2022. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o especialista educacional Roger Mendes. Boa tarde, Roger. Olá, boa tarde. Roger, a gente sabe que a situação da educação e a pandemia foi muito afetada em todos os níveis e eu imagino, aquele estudante que está terminando o seu ensino na expectativa do vestibular 2020 e agora 2021, e justamente aquele que precisa do Enem para balizar as suas possibilidades. Como é que o senhor avalia todo esse cenário abalado pela pandemia? Bom, como você mesmo está dizendo, a pandemia traz desafios excepcionais para quem está no processo de conclusão do ensino médio, e o que menos essas pessoas precisam é de quebra, dessa já conturbada desse conturbado processo de estudo. Então, você não tem um calendário para você se colocar dentro do seu cronograma de estudos é muito complicado para os estudantes, principalmente. E a gente que acompanhou nesses últimos anos o quanto o Enem passou a representar como uma porta importante, a principal porta de entrada à universidade, ficamos muito preocupados com essa, que a meu ver não era algo que não pudesse ser melhor gerido, Eu acho que o Enem, pela sua tradição, devia já ter seu calendário todo estabelecido para o ano e trazer uma tranquilidade para os estudantes. Sem dúvida, Rogers. Agora, como é que você avalia essa possibilidade de nem a prova ter uma data? Quer dizer, a aflição aumenta ainda mais? Bom, na verdade são duas preocupações. Essa primeira que eu mencionei, que é com os estudantes, e a segunda é com a tradição da seriedade do Enem. O Enem, ele se coloca, claro que muitas pessoas fazem críticas, sobre a sua metodologia, mas a gente acredita, e eu componho um time de educadores que acredita que o Enem trouxe muitas coisas positivas de acesso, principalmente de redução da inequidade, mais pessoas passaram a ter chances de entrar na universidade por meio de cotas, que o Enem colocou uma avaliação nacional, isso permitiu, possibilitou, Então a gente fica preocupado quando a gente não tem a transparência sobre como é que essas provas já estão feitas, se elas já estão calibradas. Isso traz uma intranquilidade, que não é bom para o processo, para a confiabilidade. Então, é um exame nacional que envolve um esquema de segurança gigantesco e que imobiliza milhares de pessoas, desde a segurança, o pessoal da logística e os professores que estão fazendo a prova, como é que os itens já foram elaborados, eles têm banco suficiente para fazer essa prova. Então, essa falta de comunicação atrapalha um pouco também tecnicamente a confiabilidade do Enem. Então é o que menos a gente quer que aconteça, que o Enem perca a sua credibilidade construída ao longo dos últimos anos. O que o senhor pode falar em relação aos estudantes, o que eles devem fazer e, na visão do senhor, o que o governo também deve fazer daqui para frente em relação ao Enem? Na verdade, a situação dos estudantes não é boa. Nós temos dois tipos de problemas. Os que têm acesso à tecnologia, estão conseguindo acompanhar as atividades de forma remota, têm dificuldades de se manter concentrados, uma vez que essa linguagem, ela de alguma forma dispersa muito mais do que as atividades presenciais. Então a gente tem relatos de estudantes que não estão conseguindo acompanhar toda o currículo que os professores estão tentando ministrar, e aquele grupo de estudantes que nem um acesso à tecnologia básica de um dispositivo móvel ou em casa, eles não têm conseguido acompanhar muito menos as atividades do Enem. Então esse problema é grave e o Ministério da Educação precisa trabalhar essa dimensão de dar o suporte a estados e municípios para que esses estudantes tenham um menor prejuízo neste momento histórico, que abala as estruturas
educacionais, e os efeitos serão aí nos próximos anos. Nós vamos precisar ter políticas públicas fortes, e o Ministério da Educação tem uma responsabilidade importante de coordenar todo este processo de recuperação da educação. Tem muitas discussões no Congresso Nacional já pensando como seria uma ampliação do aporte financeiro na educação pública brasileira para dar esta condição dos estudantes, né, nas próximas gerações poderem melhorar o seu desempenho acadêmico e o acesso à universidade não ser prejudicado. Rogers Mendes, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu é que agradeço a oportunidade, contem comigo sempre.